Olá, pessoal, eu sou a Malu Zanotto e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meets Talks. Hoje nós vamos falar sobre o famoso SEO, também conhecido como Search Engine Optimization, que em português quer dizer otimização para os motores de busca. E acredite, se você possui uma presença online ou está inserido nesse universo digital de alguma forma, você precisa sim se preocupar com o SEO. E no caso das empresas, essa preocupação deve ser ainda redobrada, porque ao aplicar estratégias de SEO, você garante aí visitantes mais engajados e qualificados. E o melhor, sem gastar um centavo com publicidade. Quem vai bater esse papo comigo é o Daniel Arendt, que é expert no assunto e também fundador da Search Lab, agência 100% dedicada ao SEO. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Malu. Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Bom, sou o Daniel, já me apresentar aqui rapidinho. Sou fundador, sócio da Search Lab. Já tenho uma experiência aí com mais de 10 anos trabalhando com SEO, marcas de médio e grande porte. E estou aqui nesse papo para destrinchar um pouco, né, do que é SEO, o que ele funciona, o que ele gera e bater um papo com todos vocês. Boa, Daniel. Primeiro eu queria que você já se apresentou, mas eu queria que você contasse um pouco como que começou a sua história com SEO, quando que você começou a trabalhar de fato com isso e quando que surgiu a ideia de criar uma agência aí que é 100% dedicada ao SEO. Por que é tão importante, né, apostar ou aplicar essas estratégias no seu negócio? Legal. Então, minha primeira vivência com SEO de fato foi numa empresa que eu trabalhei chamada SEO Master, isso tem mais de uns 9 anos, se eu não me engano. A Search Lab vai fazer 7, então deve ter aí uns 9 anos. Eu já tinha experiência com digital, na parte de criação de site, na época até usando Dreamweaver e ferramentas que hoje não se usam mais, falava que era fazer o site no braço mesmo. E tive experiência lá, gerenciando contas. Fui entendendo com os clientes e processo interno, me aprofundando. E quando eu saí de lá, 6 meses depois, eu montei a Search Lab com o Vitor, que é meu amigo de longa data. Nós começamos a fazer a Search Lab girar, propriamente dita. Quando eu estava me introduzindo nesse universo, em SEO, eu ficava muito na linha de frente ali, né? Fazendo a interface cliente e o time. E aí ficava muito claro para mim quais eram os problemas, as dores, que naquela época, né, muitas delas ainda são dores atuais, mas o que os clientes buscavam e o que o SEO gerava de resultado. Então, entendendo isso e o potencial que os projetos têm, eu fui vendo a importância de ter um projeto, dedicação em SEO. E quando eu tive a ideia, né, de chamar o Vitor, a gente tocar a Search Lab, uma das premissas que eu levei em consideração foi que a gente só fizesse isso. Porque SEO é um universo gigantesco, sabe? Tem muita área de atuação, muitos pontos para serem feitos, tem muitas situações, por exemplo, migração de plataforma, que tem que ter um olhar em SEO. E para mim ficou muito claro que ser uma agência full service ou fazer um monte de coisa, em alguns casos, eu não estaria sendo especialista naquilo. E SEO demandava especialidade, até para o mercado que a gente queria atacar. Então, foi um dos pontos que me deixou muito seguro de, cara, vamos fazer só SEO, para sermos experts nisso, gerar case e entrar no mercado. E é o que a gente tem feito aí há quase 7 anos. Eu já dei aqui, né, uma tradução, expliquei o que é, mas eu quero que o expert diga o que é o SEO e como que ele é um aliado da empresa. E, assim, antes a gente estava batendo papo, o SEO já mudou muito, né? Ele já foi muito mais técnico, o Google muda todo dia, e sim, se você trabalha com digital, você trabalha para o Google, para os motores de busca. Então, conta pra gente o que é o SEO, explicando assim de forma bem didática e como que ele é um aliado para as empresas. As definições que você deu são certas.
É isso, a literatura vai dizer isso, a gente acredita nisso, mas tem um ponto de vista, de repente, um pouco diferente. Para a agência, para a CertLab, para nós que somos uma empresa, os nossos clientes vêm nos buscar para resolver problemas. E qual é o principal problema que a gente atua? Gerar mais receita através do canal orgânico. Então, para a CertLab, para nós, o que é SEO? Gerar receita no canal orgânico. Alguns projetos eles têm características específicas. Por exemplo, eu preciso migrar de plataforma. Esse projeto não está tão associado a gerar receita de imediato. É muito mais de evitar perda em tráfego que vai evitar perda em receita. Mas SEO para a gente é gerar receita. E qual é a grande diferença? Posicionar não quer dizer gerar receita. Por quê? A gente precisa definir termos estratégicos que façam sentido para o mercado, para o negócio, para as pessoas, que eles estejam bem posicionados. Então, a parte de SEO, até um pouco do que você comentou, né, que era muito técnico, e de fato, alguns anos atrás, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, o SEO ele tinha características muito técnicas. Hoje, com os updates do Google, esse mês, quer dizer, a gente está em setembro agora, né? Não sei quando vai pro ar, mas nós tivemos update, o EAT é um assunto que está em super alta, que fala sobre a experiência, sobre a autoridade que você tem nos assuntos, entre outros pontos. Mas o Google, ele tem buscado se parecer, eu acho que posso botar entre aspas isso, como um humano. Então, o que uma pessoa que está entrando num site vai levar em consideração? E aí, esses pontos, como a experiência que o usuário tem, são levados em consideração, que são coisas muito mais, né, como falei, voltadas à experiência do que técnicos. Então, era muito comum você ver sites que, de repente, não tinham uma experiência de navegação boa, ou então conteúdos que fossem bons para o usuário, mas que estavam performando muito bem, porque era muito técnico. E hoje em dia Sim. não é tão assim. Então a gente precisa estar olhando para o Google, para a experiência do usuário, estrategicamente, né? Quais são os termos que são relevantes para você, né? E essas mudanças estão moldando o trabalho de SEO. Então, os resultados que ele pode gerar, e aí fechando aí a sua pergunta, né? A resposta da sua pergunta, como ele pode ajudar uma empresa, corroborar com ela, é primeiro entendendo qual é o seu papel ali da empresa no mercado. O que você quer ser relevante? Então, se a gente está falando, por exemplo, do e-commerce, quais são os termos que, digamos que a gente considera são transacionais? Quais são os termos que, de fato, as pessoas te buscam e vão executar uma compra, uma conversão? Esses termos a gente consegue ranquear como? Sabe? O que o mercado espera quando faz uma busca? Então, dá um exemplo. Eu estou fazendo uma busca sobre tênis para corrida. Quando eu faço uma busca associando esse termo, o que eu espero encontrar? Tênis para corrida, imagino que um post com uma lista de alguns tênis. Ok. Então, pensando nesse cenário, eu tenho um blog para que eu possa gerar um post com uma lista? Primeiro passo. Eu tenho tênis para divulgar ali? Se eu não tiver, vai fazer sentido eu falar de tênis que eu não estou vendendo? E aí a gente começa a se pensar do tipo, o que o usuário vai... Qual a impressão que o usuário vai ter de eu falar sobre tênis que só eu vendo? Então, digamos que, sei lá, seja uma Nike da vida, não faz sentido eu falar da ASICS, Mizuno, Reebok? Então, é esse pensar no usuário. E aí, poxa, beleza. Então, supondo que esse conteúdo seja mais de topo de funil, quero trabalhar só o fundo de funil. E aí eu já tenho que partir para um olhar muito mais transacional, que eu comentei, né? Bom, então eu estou restrito a palavras de fato que eu vendo, que eu tenho produtos. E aí, supondo, seja, sei lá, tênis ASICS ABC. Ok. Quando o usuário faz uma busca para tênis ASICS ABC, o que ele espera encontrar? Uma página de produto? O que tem nessa página de produto? Recomendação? Tem algum conteúdo? Tem vídeo? E aí o trabalho de SEO ele vai se adaptando
ao que o negócio precisa, gerar tráfego ou gerar receita, e ao que ele está, digamos que, predisposto a fazer. Eu quero ser uma referência no mercado? Beleza. O que você está disposto a fazer? Produzir conteúdo, falar de outras marcas, se for o caso, falar de toda a jornada. Você vai produzir um conteúdo por mês ou 20, 30 conteúdos por mês? Então, o que a gente estava comentando antes, né? SEO hoje ele é um universo muito amplo. Empresas que estão no digital, cedo ou tarde, vão olhar para SEO. Não tem para onde correr. O que você falou, né? Não depende de mídia paga, não depende de eu investir ali para ter aquele resultado imediato. É uma coisa mais perene. E é um trabalho a longo prazo também, né? Não é que você vai conseguir um resultado assim do dia para a noite. Ou é possível isso? Ótima pergunta. Então, do dia para a noite, não. Mas tem tarefas, tem execuções que você consegue resultado de, sei lá, uma semana para outra. Vai depender muito do tipo de site. Até porque sites que têm um volume muito grande, tráfego muito alto, o Google costuma visitar com mais velocidade. O que isso quer dizer? Tá. Se o Google vê o site muitas vezes, ele vai entender as melhorias mais rápido. Então, as mudanças feitas ali podem gerar resultado rápido. A gente tem cases aqui que geraram resultados extraordinários em, sei lá, um mês. Porque eram clientes que já tinham um tráfego muito alto e tinham ajustes que iam virar o jogo. No geral, né, qual é o prazo para dar resultado? Tem um estudo da Ahrefs, é uma referência para SEO, que esse estudo diz que sites novos que estão tentando ranquear termos que a gente chama de head tail, são os termos, digamos que mais relevantes, né? Por exemplo, tênis ou tênis para corrida, podem demorar, numa média, de 1 a 2 anos para ranquear e chegar no top 10. Isso com trabalho de SEO. E aí você vai falar, pô, Dani, então quer dizer que eu vou demorar 1 ano para ranquear? 2 anos? Não tem esse tempo. Não necessariamente. Mas a gente está falando de um termo importante, com volume de busca alto, com concorrência alta, de um site novo. E como você está dizendo aí que o SEO pode gerar resultado rápido? Com, às vezes, ajustes técnicos, com uma auditoria, com um trabalho estratégico. Por exemplo, agora mesmo, eu acabei de soltar um post no LinkedIn falando sobre a dependência em Google Ads. Então, eu posso, por exemplo, fazer um trabalho em que eu vejo quais são os termos que estão demandando mais investimento em Google Ads, trabalhar organicamente para que ele ganhe posições para eu reduzir esse investimento. Então, assim, eu consigo ter estratégias diferentes em SEO. E isso pode gerar resultado, como eu falei, em 1, 2, 3 meses. A gente tem projetos aqui com foco em gerar resultado em 3 meses. É o mesmo resultado que vai acontecer em 1 ano? Não. Mas é resolver uma dor ali. Por exemplo, eu preciso entrar nesse mercado, eu preciso falar com esse tipo de pessoa. Então, esse termo aqui eu tenho que ganhar, sei lá, 2, 3 posições para estar no top 10. Vai depender muito do quanto está doendo e aonde está doendo. E aí entra aquela questão que eu comentei, né, de negócio e estratégia. E aí, para quem ainda está pensando, se depois de tudo que ele escutou ainda está pensando se vai aplicar estratégias de SEO no negócio, quais são os benefícios de se apostar no SEO para as empresas? Assim, pode ser os 5 principais que você vê. Então, se você está ouvindo esse podcast e está com dúvida em se devo fazer SEO ou não, possivelmente, se você está no digital, você vai fazer cedo ou tarde. Não é questão de se, é questão de quando. Uma empresa que está começando, né, dando seus primeiros passos no digital, é muito pertinente que você comece por Google Ads ou mídias pagas, porque isso dá resultado rápido. Você investe hoje, amanhã começa a entrar dinheiro e ok. E assim, eu indico isso, sabe? Google Ads faz parte do digital. Assim como muita gente, mas eu quero parar de investir em ads, então eu quero parar de investir em rede social. Não deve parar, porque o seu usuário está em vários canais. Eu, por exemplo, abro newsletter, tem gente que não abre. Eu não tenho TikTok. Então, assim, para mim, TikTok não faz sentido, mas tem muita gente que tem.
Então, é um pouco dessa ideia. E aí, por que eu devo investir em SEO? Sabe? O que vai me gerar de resultado? Tem vários estudos, hoje eu não sei qual é o percentual, mas de que a maioria dos usuários, ele tende a clicar no tráfego orgânico, nos blue links e os resultados orgânicos. Porque o Google, hoje, pelo menos, ele faz isso, ele diz que é anúncio e perde um pouco de credibilidade nisso. Outro ponto, o Google, ele entrega muita variação de resultado. Não sei aí quem ouvindo vai lembrar, mas se a gente pegar a página de resposta do Google, que a gente chama de SERP, de, sei lá, 10 anos atrás, se você jogar no Google SERP, 1990, você vai ver que era só links e um monte de anúncios. 10 anúncios, se eu não me engano. Ou 4 e 10, não lembro. Hoje em dia ele tem, pessoas também perguntam, imagem, vídeo, rede social, snippet de conhecimento, tem vários formatos. O que isso quer dizer? Se você tiver restrito só a anúncio, você vai perder essas opções que o Google dá. Um dos mais conhecidos é pessoas também perguntam. Então, a grande maioria não, mas muitos termos que são buscados estão lá. E o SEO ajuda a posicionar ali. Tem estratégias para que a gente entre ali. Então, ele vai conseguir gerar maior visibilidade da sua marca. Isso sem dúvida. Uma das vantagens, não sei se eu posso dizer vantagem, mas um dos potenciais em SEO também é esse. Acho que eu já falei 2, o terceiro agora. É que você tem possibilidade de trabalhar na jornada do usuário. Como eu comentei, né? Supondo que eu queira, sei lá, fazer CrossFit. Uma possível busca, pensando aí em topo de funil. Quais melhores tênis para CrossFit? E aí, possivelmente, ia cair numa lista, num blog. Beleza. Cara, já vi mais ou menos quanto tempo vai custar e tal. Uma outra pergunta que poderia ser feita, de repente, pensando aí em meio de funil. Quais tênis para CrossFit para quem está começando? Quer dizer, do universo CrossFit, eu já estou começando a falar, eu vou começar a fazer CrossFit. Então, assim, eu já estou no meio do caminho. E aí, talvez, me dê uma outra lista de tênis. Vai esse. Entendi, já me matriculei, estou fazendo. Uma outra possível busca mais de fundo seria tênis Metcon 8 Nike, que é um nome de um tênis aí da Nike. Quer dizer, eu consigo gerar conteúdo, não gerar conteúdo no sentido de página, eu consigo participar da jornada do usuário em vários momentos. Então, até mesmo falando, sei lá, de meets. O que é venda por outbound? Quais são os caminhos por venda em outbound? Cara, empresas que vão me gerar leads. Então, assim, eu vou participando, até porque nem todas as buscas, a grande maioria delas não, eu até vi um estudo sobre isso ontem, não estou com o resultado aqui agora, mas diz que os usuários não tomam a decisão de compra na primeira busca, no primeiro link, de imediato. Principalmente quando a gente está falando de mercado B2B. Né? O usuário ele já tem uma experiência ali, já busca a empresa, mas ele tem uma jornada de compra ali, né? E de convencimento, ele vai se convencer ao longo do tempo, é um processo longo, é você pensar como você compraria, exato. Né? E aí fala muito você busca algo e compra na hora? Geralmente não, né? Geralmente você pesquisa aqui, pesquisa lá, faz pesquisa de mercado e volta, sim. E aí, poxa, mas gostei mais daquele, é um processo. E aí a gente entra num quarto ponto, que é a presença da marca associando-se aos termos ou aos assuntos. A gente trabalha bastante aqui com tópicos de conteúdo, tópicos de assunto. Então, vamos supor que a Meets queira... Bom, para mim faz muito sentido eu estar associada a outbound. Quais são os assuntos referentes a outbound? Sabe? O que eu consigo gerar de conteúdo ali, de uma trilha, para que o usuário possa entender, saber como funciona... E, de certa forma, eu vou qualificar ele. Porque se eu entro num conteúdo e eu vejo que, por exemplo, SEO pode me dar resultado de 3 a 12 meses, alguém que quer resultado em 1 ou 2 meses, que precisa desse resultado, para mim já não é, digamos que, qualificado. Já não vai fazer tanto sentido. Então, a gente começa a associar as marcas aos assuntos e até mesmo trabalhar para que esse lead
entre já mais qualificado, sabendo quem é a SearchLab, quem é a MITS ou quem é qualquer outra empresa, o que eles fazem, o que eles não fazem. Então, tem esse ponto também, né, de pulverizar a marca aí, o trabalho de brand, awareness, com mais facilidade. Bom, falei de 4, 5, deixa eu ver por que... e o quinto, que até o que eu falei desse post agora que eu soltei no LinkedIn, é não depender de mídia paga. Sim. Porque, assim, para muitos mercados isso é uma dor tremenda. Eu estava vendo agora, esse estudo que eu fiz foi em cima do mercado de cosméticos. E, assim, o investimento em Google Ads, ele é muito alto. E um dos pontos umas dúvidas que surgem quando a gente fala disso é, poxa, mas Google Ads eu tenho resultado a curto prazo. Boto dinheiro hoje, amanhã já está ali, a coisa está funcionando, sabe? E lógico, nada contra Google Ads, eu acho que tem que ter. Mas se você pegar um investimento em Google Ads, por exemplo, essa empresa que eu estava analisando, ela gasta, só em alguns termos, os principais, 500 mil mês. Com 500 mil, você consegue fazer um projeto de SEO monstruoso. Assim, na verdade, você consegue fazer vários projetos. E aí o ponto várias estratégias. Isso, várias estratégias. Vai gerar o mesmo resultado que o Google Ads em, sei lá, 6 meses? Não vai. Mas ele vai se solidificando, vai conseguir ali bater o ROI e tal, e certamente, ao longo desse 1 ano, ele vai gerar resultado. A questão é o imediatismo que o SEO não tem. Não adianta, Sim. sabe? Vai dar resultado? Vai. Amanhã? Não. Dependendo do que for, num curto prazo, sim, mas SEO eu costumo falar, é tipo malhar. Você vai começar a malhar, você não vai ver resultado no primeiro, no segundo dia. Mas tá gerando. Tem alguns indicadores que a gente consegue ver a quantidade de página que está indexando, a velocidade de carregamento está melhorando. Tem ferramentas para monitorar isso. E assim como malhar demora para dar resultado, demora, vamos lá, 3 meses, para perder também. Então, assim, se você para de fazer um projeto de SEO, no mês seguinte ele vai continuar ali gerando resultado. E gradativamente ele vai perdendo. Então, é um trabalho a longo prazo e contínuo. Eu acho que um ponto muito interessante que você falou é que a questão da visibilidade, né? O Google te dá muitas opções. O SEO não necessariamente é só apostar em estratégias, não é mais aquela coisa técnica de seguir regrinhas e pensar ali nas palavras-chave. É uma coisa muito mais complexa. Até as imagens e vídeos do Google também indexam, também contribuem. Então, um negócio muito mais profundo do que a gente às vezes imagina. E agora, para a geração de leads, a gente já falou sobre visibilidade, sobre posicionamento, sobre busca, entender a jornada do consumidor ali, mas o SEO, como que ele pode aumentar a sua geração de leads? Ele pode e como que ele faz isso? Ele pode e faz. E esse é um dos projetos que a gente tem aqui, um tipo de projeto, né? Um envelope mais pensando em preciso gerar leads. Tá, como isso é feito? A gente tem alguns caminhos, na verdade algumas etapas. Eu acho que a primeira etapa é qual é o teu lead? O que ele faz? Quem é essa pessoa? Quais são essas personas? Beleza. Depois disso, a gente precisa entender com relação a... Eu não vou nem falar agora de termos, mas assim, de assuntos. Para saber qual é o assunto que esse lead consome e qual é o assunto que você consegue entregar. Consegue, que eu digo, que faz sentido você entregar. Então, por exemplo, supondo que eu esteja falando um site gringo que está vindo para o Brasil, digamos de aposta, futebol. E aí esse site, ele está vindo de fora e quer ser referência aqui dentro. Pensando nisso, por exemplo, qual é digamos que a gente tem aqui, até um exemplo que eu estava batendo com o Vitor esses dias. Supondo que a produção de conteúdo, pensando em futebol carioca, seja produzida por uma pessoa que faz para a América Latina. E aqui a gente tem, sei lá, o nome que me vem à cabeça é Tino Marcos. Não sei nem se ele produz conteúdo e tal, mas esse é um cara brasileiro que, acredito eu, que fale sobre futebol, seja expert em futebol carioca,
a chance do conteúdo dele ser mais relevante que a de algum outro, sei lá, uma pessoa que não fala tanto de futebol, um redator, é maior, pensando em update. Então, por que eu estou falando isso? A gente precisa saber quais são os tipos de assuntos que o seu site, que você pode ser, faz sentido você ser referência. Então, pensando nisso, a gente começa a criar essa credibilidade, definir quais são os assuntos e aí começar a associar isso à persona. Então, assim, essa pessoa gosta de consome esse tipo de assunto. Como eu vou construir os conteúdos pensando nesses assuntos? E aí a gente tem topic cluster, algumas estratégias pensando nisso. Pessoas também perguntam, por aí vai. Então, assim, eu montando isso, beleza. Eu tenho que ver depois quais são as páginas que vão gerar conversão e o que eu preciso fazer para que elas estejam bem. Elas ranqueiem bem para os termos que elas se propõem a ranquear. Então, por exemplo, quando alguém faz uma pesquisa, empresas de outbound no Brasil, ou empresas para outbound, faz sentido a Meets estar lá. Em qual página a Meets tem que estar lá? É com a home, é com uma outra página? Tá. Eu tenho que planejar essa página, eu tenho que planejar esses conteúdos. Pensando nisso, né, quais são os resultados que o SEO vai gerar? Ele vai gerar um alcance da marca, ele vai gerar familiaridade nesse meio. A gente tem várias marcas que fazem isso, né? Uma que faz muito bem é a RD Station, por exemplo. E ele vai gerar o resultado porque nos termos que vocês consideram, imagino eu, que os termos principais para captação de leads transacionais, vocês também estão bem posicionados. E aí, tudo isso vai gerar o resultado que você quer. Mas, prioritariamente, o que o SEO resolve? Gerar tráfego ou gerar conversão. E quais são as etapas disso? Dani, eu quero gerar conversão. Eu preciso fazer lead entrar. Eu preciso fazer o dinheiro, a calculadora funcionar. Se você me diz que você quer conversão, o que eu assumo como verdade? O seu site já tem tráfego. E eu só preciso fazer com que esse tráfego vire conversão. Eles falam, não é isso. Eu preciso de tráfego e conversão. Então, assim, quando você quer tráfego, eu consigo gerar muito tráfego com produção de conteúdo. Quando você quer conversão, eu posso melhorar o que já está acontecendo para gerar mais conversão. São coisas que parecem ser iguais, na verdade elas levam para o mesmo caminho, né? Mas são estruturas diferentes. Sabe? Conversão não quer dizer, de repente, um volume de acesso muito alto. Pode ser, às vezes, melhorar ali alguma coisa que, um termo que não está tão bem posicionado, joga para cima, é um termo que geralmente as pessoas buscam e fazem compra, ou leads, geram leads e pronto, vai funcionar. Então, não dá para ser tão separado assim, mas no geral são coisas diferentes. E são estratégias diferentes, pelo que você está me explicando, né? Porque para cada caso você vai ter que seguir ali por caminhos completamente diferentes para ter o resultado esperado, né? Um exemplo disso pegando um termo, sei lá, empresa de reunião, empresa que gera reuniões, empresa para captação de lead, não sei. Qual é o caminho que a gente tem aqui? Benchmark. Então, assim, eu vou pegar os players que estão ranqueando na primeira, segunda, terceira posição, por exemplo. Eu vou ver quais são os sinais de ranqueamento que esses sites estão gerando. Por exemplo, a velocidade de carregamento deles é boa e aqui eu estou trabalhando, o site que eu quero posicionar não é tão bom. Então, isso daqui faz sentido eu ter trabalhado. As otimizações, a autoridade da página, eu vou mapear isso, eu vou gerar tarefas pensando em o que quem está na minha frente está fazendo que eu tenho que fazer melhor. Isso é um projeto específico, porque na verdade são ações específicas. Para quê? Para que eu pegue um termo que eu sei que me gera lead e jogue ele para frente, para cima. Então repara que digamos que é uma estratégia exclusivamente de conversão, de fazer dinheiro. Agora, poxa, eu estou entrando no mercado, eu quero ser conhecido. Faz sentido a gente olhar para conteúdo. E quando eu olho para conteúdo, por exemplo, se eu olho um termo, eu tenho um limitador nesse termo.
digamos que tênis Nike tem 1.000 buscas por mês. Vamos arredondar o número, 100 buscas por mês. Quem está na primeira posição vai receber 30% desse tráfego, mais ou menos. O que isso quer dizer? Independente do que eu faça, o meu limite vai ser aí 30%, 40%. Eu vou ter 40 acessos no máximo ali e ponto. Minha taxa de conversão é de 1%. Então, assim, dificilmente eu consigo melhorar muito a minha taxa de conversão. Eu tenho esse limitador. Isso para quando a gente tem uma demanda que é, eu preciso gerar dinheiro, eu preciso gerar lead. Ok. Agora, eu estou entrando no mercado, então assim, os concorrentes estão ganhando muito mercado, estão aparecendo demais. Quais são as estratégias possíveis? Bom, trabalhar conteúdo. E quando a gente fala de conteúdo, é um leque muito aberto. Se eu usar, por exemplo, o mesmo termo, reuniões outbound ou captação de lead, eu tenho milhares, eu não sei, mas centenas de assuntos que estão associados a isso. O que isso quer dizer? Minimamente, falando de centenas, eu tenho, sei lá, centenas ou dezenas de conteúdos para serem produzidos. E aí eu vou fazer todo mundo ser conectado. Vocês que trabalham com prospecção sabem melhor do que eu disso, né? Eu também faço prospecção e eu preciso estar ali, meu nome precisa estar associado a termos, então isso me ajuda muito a chegar, por exemplo, na prospecção outbound, falar, Lídia, fiz esse estudo aqui e tal, mas ele já me viu, às vezes, num post, já sabe da SearchLab, então são estratégias bem diferentes, sabe? Que as duas funcionam. O que a gente precisa fazer aqui, pensando em SearchLab, é gerenciar bem a expectativa. Porque, às vezes, o lead fala, eu quero tráfego, eu entrego o tráfego, e fala, mas o ponteiro do dinheiro não mexeu. Mas você queria tráfego. Então, a gente tem esse trabalho aqui comercial bem... Às vezes é chato nas reuniões e eu fico perguntando, cara, mas qual é a sua dor? O que eu tenho que resolver? Não, eu quero tráfego. Tá. Então, assim, se a gente mexer esse ponteiro e não mexer esse, você vai ficar feliz? Ah, não, eu quero mexer esse daqui também. Tá. Então, o que precisa ser feito? E aí, o SEO se torna um complemento. Se eu tenho que chegar lá, o que eu preciso fazer? Aí o time técnico vai ver quais são os fatores, os sinais de ranqueamento, o que o concorrente está fazendo, quais são os conteúdos que podem ser produzidos e por aí vai, sabe? Ele tem que fazer parte de uma estratégia de marketing, de fato. E como a gente estava falando, né? Ele não é técnico. É um conjunto de várias estratégias, é uma coisa muito mais complexa do que você só pegar as regrinhas ali e aplicar, porque estava comentando com o Daniel, quando a primeira vez que eu ouvi falar de SEO era muito assim, regrinhas, vamos deixar o site bem posicionado. E quando a gente diz posicionado no Google, é assim, a pesquisa que você faz ali tem que aparecer na primeira página, porque ninguém passa para a segunda página de pesquisa. Todo mundo vai logo na primeira ali e vê o que está rolando. E aí, pensando agora, assim, né, como você falou muito de expectativa e tal, quais são as áreas de atuação em um projeto de SEO? Quais são as áreas que você entende que pode atuar, que pode ajudar? Então, são várias áreas em que o projeto de SEO embarca. Mas, digamos que tem 4 principais áreas. O SEO mais técnico, que muitas vezes, mas nem sempre, está associado a times de desenvolvimento mais técnico, que basicamente o que ele precisa? Assegurar de que o Google, que os robôs, crawlers, tenham boa experiência no seu site. Então, por exemplo, nos sites a gente tem 2 arquivos que ajudam muito na navegação do robô, que é o sitemap e o robots. A gente consegue jogar ele pelo Search Console e tal, mas o ponto é, eu preciso estar, digamos que, com esses 2 arquivos minimamente configurados para facilitar essa leitura do Google. Então, assim, o time de SEO técnico, ele precisa estar cuidando mais disso, sabe? Como, tecnicamente, o que está funcionando, implementação de dados estruturados, né? Eu consegui implementar isso, as implementações mais técnicas, esse é um time. A gente tem também áreas que, digamos que chamadas mais de on-page, que são implementações na página. Por exemplo, a marcação de dados estruturados é na página, mas às vezes envolve o time técnico para tecnicamente fazer aquilo funcionar, escrever o código. Essas on-page, elas, muitas vezes, as tarefas estão associadas a fazer com que a página seja relevante ao termo. Então, assim, eu tenho uma página
que está indexando para 20 termos, que é comum, 10 termos. Sabe, como eu vou priorizar isso? Como eu vou fazer com que essa página tenha essa identidade? E aí envolve linkagem interna, otimização e por aí vai. Tem a área que é de conteúdo, que basicamente é produzir conteúdo textual de acordo com a estratégia, de acordo com os assuntos, blog. E aí envolve também bastante inteligência artificial, usada para, em alguns casos, produzir o conteúdo, que eu não acho que é tão viável, mas assim, definir quais são as pautas, são os assuntos, guiar um pouco, né? Então, a parte técnica, a parte on-page, a parte de conteúdo, tem a parte de autoridade, que se assemelha, assim, falando superficialmente, à assessoria de imprensa digital, que é fazer com que o site seja visto por outros, pelo robô do Google, outros robôs, como uma autoridade, uma referência no assunto. Então, basicamente, como funciona? Produzindo conteúdo relevante e publicando esse conteúdo em outros sites. Então, um exemplo. Esse podcast aqui. A gente está se falando, está sendo publicado. Quando alguém olhar esse podcast, ouvir, né? E ver que, estou falando sobre SEO, é um conteúdo relevante, eu ganho autoridade. E a MITS passa autoridade para mim porque a MITS está inserida no mercado de marketing, então não é um total desconhecido em SEO, né, tem minimamente conhecimento e está falando, está, digamos que me dando voz para falar sobre SEO. Então parte da autoridade da MITS vem para mim. E no SEO também funciona da mesma maneira. Se eu tenho um blog específico num assunto, sei lá, vamos falar lá do CrossFit, que eu comecei a falar, que fala sobre educação física, nutrição, esporte, e tá falando, olha, tem vários tênis, esse tênis aqui é legal por causa disso, 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 e manda um link, ou simplesmente a menção de uma página ou de um site, o que o Google está vendo? Opa, aquele site ali que é específico, que é relevante, está falando desse site. Ou então eu vou passar um pouco de autoridade para ele. E aí essas são, digamos que as 4 áreas mais fortes em SEO. Técnico, on-page, conteúdo e autoridade. E aí, mas, por exemplo, design vai impactar. Né? Você tem um site bonito, tem um site legal. Então, envolve aí a experiência do usuário, layout, sim. Dependendo do nicho, faz muito sentido você ter outras áreas. Um e-commerce de moda, por exemplo, ele vai atuar de forma completamente diferente de um site de streaming. O site de streaming não tem conteúdo textual ali. Então, assim, não faz tanto sentido dentro do site ter conteúdo textual, mas, de repente, questões técnicas fazem muito sentido para o vídeo carregar rápido. Diferente de um site de moda, que tem que ter um layout, um visual bonito, tem que ter imagem bacana. Então, tudo vai depender da dor que a gente precisa resolver e do mercado que está inserido. E cada projeto vai exigir aí uma estratégia e uma série de ações completamente diferentes. Completamente diferente. Se alguém quer lead, quer reduzir investimento em ads, a gente tem que estudar, sabe? É aquilo que você estava falando. Não é que nem alguns anos atrás, que era eu tenho que mudar title description, tenho que botar 50 vezes aquela palavra e a mágica vai funcionar. Não é mais assim. Não, agora é muito complexo, é muito mais profundo. Bom, e agora, para a gente finalizar, você tem alguma dica para quem deseja investir aí em estratégias de SEO, mas ainda não sabe por onde começar? Se depois desse papo, de ouvir todos esses benefícios que você citou aqui, que o SEO pode contribuir, a pessoa ainda não está convencida, quais seriam aí as suas dicas ou a dica de ouro? A primeira dica é entrar no site da SearchLab e vir falar comigo. A gente troca uma ideia, eu vou explicar tudo certinho. Mas, vamos lá, falando sério agora. Mas não que isso seja zoeira, pode me chamar. Vai começar assim, se você já está pensando em SEO, quer dizer que tem algum ponto aí que você queira melhorar, sabe? Se você está, eu quero fazer SEO porque me disseram que é muito bom, dá uma olhada, estuda o porquê que SEO é bom, vê esse podcast, por exemplo. Então, se você está começando, quais são os primeiros passos? Eu aconselho muito a empresas que estão entrando nesse mercado, principalmente empresas pequenas, né, que estão sendo fundadas agora, pensando em SEO, que seja específico.
sabe? Define um nicho, que a gente chama de long tail, né? Algum termo específico e seja muito bom nisso. Então, quando a gente começou, essa foi um pouco da nossa ideia. Cara, vamos ser uma agência de marketing digital? Não, vamos ser uma agência de SEO. O que a gente vai fazer? SEO. Ah, mas só SEO? Só para a gente fazer muito bem. Aquele exemplo clássico, né? Sei lá, você está com uma dor de dente, você vai procurar um dentista especializado no tipo de dor, né? Se você está com um problema, na pele, você vai procurar um dermatologista. Se não está com problema na pele, vai no clínico geral. Dificilmente isso acontece. Mas é isso. Quando você é específico, você atende muito bem aquele assunto. Quando você está entrando nesse mercado digital, os termos mais específicos, eles são menos concorridos. Quem procura esse termo específico, ele tem mais tração nesse, digamos, não sei se tração é a melhor palavra, mas ele tem mais intimidade com isso. E aí que tá. Se você falar, por exemplo, eu gosto de remar. Se você vier falar de uma Decathlon da vida, vier falar de remo comigo, dificilmente a profundidade de conteúdo da Decathlon, pela marca Decathlon, é muito inferior do que a que eu tenho. Porque eu já remo há muito tempo e tal. Então, assim, não adianta, por exemplo, você querer falar superficialmente para alguém do mercado específico. Porque os teus leads, as tuas personas, as pessoas que estão ali, elas sabem. Então, assim, um caiaque é completamente diferente de uma canoa havaiana, que é completamente diferente de uma V1, de uma OC1. Assim, são coisas que pessoas que remam já sabem disso. Então, assim, pro seu mercado é a mesma coisa. Quem está inserido no universo com certeza sabe a diferença. Sabe? Vai ver que é somebody love, sabe? Por exemplo, é conteúdo gerado por inteligência artificial. Se eu olhar ali, eu ver, cara, não é expert. Então, assim, vou usar até o exemplo da MITS. Sabe? Quais são os assuntos que a MITS faz sentido ser referência? Beleza. Produzir conteúdo pensando nisso é um bom caminho. Porque até te treina a escrever mais, a produzir mais, a ser referência. Você fatalmente vai ter que estudar para escrever, sabe? Uma hora tua imaginação e tua memória vai acabar e você vai ter que buscar. E aí você começa a ser relevante no mercado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sabe? O que o SEO quer? Sabe? Imagina o Google como uma entidade Google. O que ele quer? Se você olhar lá na documentação, Webmaster Tools, não lembro agora o endereço, mas em resumo ele vai dizer: ofereça uma boa experiência para o seu usuário. Sabe? Faça um site legal, faça um site intuitivo, um site com conteúdo relevante, com experiência boa. Não faz aquele site, cheio de vídeo, de parallax, que vai deixar um site lindo, mas demora para carregar. Então, assim, ter um pouco desse meio termo de um site bacana, mas um site que funciona bem, sabe? Gera uma boa experiência. Um outro ponto também que faz muito sentido que as empresas pecam é na arquitetura. E quando eu falo arquitetura quais são as páginas que eu vou criar no meu site e quais delas estão associadas a quais termos. Então, por exemplo, o que eu falei lá, da Nike. Faz sentido a Nike ter uma categoria só de tênis para CrossFit? Talvez não faça. Faz sentido a Nike ter uma categoria só de tênis para corrida? Opa, de repente para corrida faz. Então, assim, qual página eu vou associar a qual termo? Porque aí você começa a entregar bem para o usuário. O que o Google quer? Oferecer uma boa experiência. Se você, Malu, está fazendo uma busca de tênis para corrida, o que você espera achar? Páginas que falam sobre tênis de corrida. Você quer ver tênis de corrida? Não. Os melhores tênis, melhor amortecimento, tênis para iniciante. Pensando em corrida. Então, a MITS, por exemplo, se a gente vai fazer uma pesquisa sobre vendas outbound, de repente não faz sentido eu ranquear com a página home, porque a home vai falar de outbound, vai falar de lista, vai falar disso, vai falar de inbound, um monte de coisa. Né? Então, assim, o que eu estou buscando não está associado à página que eu estou entregando. Então, esse é um ponto que as empresas pecam muito. Quando eu construir um site, pensar em arquitetura, estrutura mesmo, eu tenho que entender, cara, quais páginas eu vou ranquear? Sabe? Quais são
páginas. E por quê, né? Qual é o objetivo? Tipo, é pensar, essa página serve para quê? E aí começar a desenhar isso, sabe? Então, o SEO, ele começa na concepção do site. É muito comum sites que a gente vai fazer, sei lá, auditoria e ver quase que um Frankenstein. E aí você pergunta, essa página serve para quê? E aí a gente tem, sei lá, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma conhecida, uma amiga minha, e eu fui ver que o site dela tinha tipo 2 ou 3 páginas falando de cupom de desconto. E, cara, isso não faz sentido. Você precisa de uma página boa para falar de cupom de desconto. Então, entender dessa arquitetura. Pensando nisso, então, sabe, você ser relevante num tópico e produzir conteúdo nele, cara, é muito bom. Você pensar na concepção do site para uma boa experiência, uma arquitetura, é muito bom. E pensar em, cara, será que essa página, eu, sendo usuário, entrando nessa página, não estaria satisfeito? Tá legal isso? A gente também encontra muito em... Aí vai uma crítica, gente, mas nada contra, tá? Tipo, empresas de design, agências de marketing muito mirabolantes. Que o menu é pequenininho, é bonitinho, tá lá, ou então você passa o mouse e aí o cursor vira uma seta que pisca. É bonito pra caramba, mas assim, isso funciona. O exemplo, Parallax, que é aquele efeito que uma imagem tem, parece que na frente o fundo está diferente, uma velocidade diferente. Acho que o nome é até um efeito físico isso. Mas o Parallax, por exemplo, é muito bonito, mas ele consome ele tem um custo para isso acontecer em velocidade, em carregamento. Será que faz sentido? É melhor eu ter um site com parallax ou um site só com uma imagem que vai rodar mais rápido? Então, assim, são coisas que eu tenho que botar na ponta do lápis. Mas esses 3 pontos, conteúdo, experiência e arquitetura, se você começar por aí, você já está com, sei lá, muito do caminho andado. Qualquer agência vai ficar muito feliz em ver que foi pensado nisso. Já está bem encaminhado. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Daniel, muito obrigada pela sua presença, pela aula que você deu. Acho que se as pessoas tinham alguma dúvida de que o SEO funciona, acho que depois desse papo elas não vão ter nenhuma. E eu acho que o mais interessante de tudo é entender que o SEO não é mais sobre regrinhas, não é mais sobre questões técnicas. Ele é muito mais amplo, ele evoluiu, assim como o nosso cliente evoluiu, o SEO também evoluiu, e existem muitas possibilidades dentro desse mercado que você pode aproveitar para sua empresa. Então, Daniel, muito obrigada. Deixo o espaço aqui para você finalizar, mas é isso. Obrigada. Pô, Malu e Team Meets, agradeço demais aí pelo papo. É bacana. Sempre que eu posso evangelizar, falar de SEO é ótimo, porque ajuda muito o meu trabalho, o trabalho de outras pessoas e entender, né, o que é um pouco desse SEO. Que a impressão que as pessoas têm geralmente é eu preciso disso e demora para dar resultado. Às vezes, sim, você precisa e às vezes, sim, vai demorar, mas como isso vai acontecer? E isso aí, obrigado pelo convite. Se alguém tiver alguma dúvida aí, estou à disposição, LinkedIn, WhatsApp, site da SearchLab mesmo, só me procurar lá, Daniel Arendt. Tem bastante conteúdo que eu publico, eu estou super à disposição aqui para falar sobre SEO, tirar dúvida e ajudar no que puder. Gente, mais uma vez, obrigado aí. Obrigada a você mais uma vez. Eu sou a Malu Zanotto e esse aqui foi mais um episódio do Meet Talks. Até a próxima.